amigos da TV Com, boa tarde, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que reúne cerca de 1.200 filiados aqui na Orla de Santos, áreas contíguas, é o comércio representado pela entidade, sempre aí defendendo os interesses dos comerciantes e aqui debatendo temas de interesse da comunidade. Aliás, comércio realmente tem uma contribuição muito grande na economia do município, está sempre ligado a ações comunitárias e muito mais. É um prazer estarmos de volta para mais um debate do nosso programa, ao vivo até às 6h30 da tarde. E o convidado de hoje é o presidente da CET Santos. Retorna ao nosso programa o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, vai estar conosco. E também o presidente da CDL Santos Praia e comentarista do nosso programa, Nicolau Miguel Obeide. Fifi, muito bom ter você com a gente mais uma vez. Boa tarde, um abraço a todos, é um prazer estar aqui. Ok. Nicolau, boa tarde. Boa tarde, Antônio Carlos, Fifi. Tu não te chama só de Fifi, né? É um prazer tê-lo aqui. Já é recorrente a vinda dele aqui, né? Já é a terceira vez que ele vem, estreou nosso programa e agora está... Aí vamos discutir aí assuntos relevantes aí do incêndio, né? Que nós tivemos aí em Santos, na Alemoa. Então, a mobilidade urbana, que é um tema cada vez mais sensível aqui na Baixada, na região metropolitana, mas Santos tem o direcionamento da CET, não é? São muitas demandas sempre, né, Fifi? É um trabalho que não para, né? Não para. Não é só agora, né? Não é só o dia de hoje, é amanhã e o futuro também. Né? Sem dúvida. É preparar a cidade para o futuro, né? Uma cidade que urbanisticamente é consolidada, não tem muitas alternativas de grandes obras. Tem desafios na malha urbana, tem desafios na chegada ao município. É uma ilha que tem poucos pontos de acesso, né? E, enfim, desafios inúmeros. Fora isso, o trânsito do dia a dia, é uma cidade que é polo da região metropolitana da Baixada Santista, e os desafios são inúmeros. Bom, eu falei das parcerias, né, que a gente procura manter para difundir conceitos, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? E no próximo sábado vamos ter uma ação que envolve CDL Santos Praia e CET Santos. Vou dizer para você o seguinte, que vai de presidente para presidente, né, Nicolau? Por favor, divulgue essa campanha, que é uma iniciativa muito bacana. Uma ação, o Fifi me procurou e realmente uma ação que já fez com o Rotary, né? Sim, Santos Oeste. Santos Leste, né? Oeste. Santos Oeste. Seria a adesivagem dos carros, inclusive a adesivagem no vidro de trás, né, que muita gente não sabe disso, para que os carros que vêm atrás respeitem a faixa viva. Eu acho que a faixa viva, como nós estamos vendo aí no vídeo, já está... já é uma realidade santista, né, filho? Já é uma coisa que já em Santos as pessoas já se acostumaram. Hoje eu até estava falando há poucos minutos atrás que, surpreendentemente, eu vi na ponta da praia, na Avenida dos Bancários, carros parando. Então, antes falavam que era só no Gonzaga, no Shopping Balneário, mas hoje os carros estão parando também em vários pontos da cidade. Se você falou que são 1.800 faixas, né, que nós temos faixa viva. Todas as faixas não semaforizadas são faixas vivas, né? E já estão pintadas, né, também? Algumas sim, outras não, mas o importante é que o motorista respeite o pedestre, até porque o motorista é pedestre, antes de ser motorista ele é pedestre. Verdade. Exatamente. Ele não dorme no carro, ele chega no carro, né? Então, e aí sábado, só complementando, sábado nós vamos fazer vamos ter essa atividade aí de adesivagem, tentar conscientizar um pouco mais a população, né? E é como você já disse, eu já escutei você falando até no rádio, em TV, que essa próxima geração realmente já vai estar bem mais educada, né, na parte de trânsito, e a faixa viva vai ser uma coisa comum para todos nós, como acontece em outros países, não é isso? É bem por aí. Agora, as pessoas às vezes têm alguma resistência em adesivar seu carro, imaginando que é uma campanha de uma prefeitura ou da CET, não é. Uma campanha da população de Santos, né? Uma campanha da sociedade de Santos. Porque do momento que a gente tem segurança na travessia da rua, nós temos, nossos filhos têm, nossos pais têm, a cidade começa a conviver com uma harmonia melhor. Então é fundamental que as pessoas estejam inseridas nessa campanha. Não é uma campanha de um governo, ela passa governos. Para ter exemplo, para Brasília implantou esse respeito à travessia há 18 anos. E hoje você chega em Brasília, você atravessa, você não precisa nem esticar o braço. Isso. O automóvel para. E era um trânsito muito violento. Isso. Aliás, daí que partiu a necessidade da campanha. Santos está há 4 anos apenas. Então,
no início a gente precisa ter algum gestual para consolidar a necessidade da travessia, demonstrar que é atravessar. Florianópolis já tem isso também, quer dizer, é uma conquista da sociedade santista. E aquele adesivo atrás, como o Nicolau bem disse, nós chegamos à conclusão que não adianta fazer a campanha e não disciplinar as ações, né? A ação e a reação. No momento que o cidadão estica o braço e vai atravessar, por exemplo, a Avenida da Praia, é uma rua com duas faixas de rolamento e uma de estacionamento. Não adianta o carro da direita parar e o da esquerda não. O perigo, né? Você gera um né? atropelamento. Né? Não adianta o da frente parar e o de trás vir e bater no de trás. Claro. Então, o gestual do pedestre é esticar o braço. E do motorista, com adesivo no vidro traseiro do carro, no canto superior esquerdo, eu estou dirigindo meu carro, eu vejo aquele adesivo, eu já sei que a qualquer momento aquele motorista pode parar para dar passagem para o pedestre. E eu diminuo a minha velocidade e aumento a minha distância para esse veículo. Então eu garanto a segurança daquela via que eu estou passando. O sentido dessa adesivagem é esse. Uma adesivagem da população de Santos para a população de Santos. Eu agradeço essa parceria com o CDL, o Nicolau foi receptivo de imediato, porque a gente precisa pegar esses formadores de opinião, e precisa pegar os polos atrativos de trânsito. Essa campanha no sábado ela vai se dar nos shopping centers, e é onde o público vai no sábado. Então a CDL está disponibilizando toda a mão de obra, fazendo toda a estrutura, a CET está entrando com os adesivos, e é uma campanha que eu espero que ela progrida cada vez mais para a gente ter um trânsito mais seguro. Só confirmando, é sábado das 16 às 18 horas, nos shoppings do Gonzaga e da Aparecida, no caso Praia Mar, o Pátio Poranga, o Miramar, né, o Parque Balneário, e vocês realmente que vão estar aí no trânsito e tal, podem colaborar com a gente, a campanha de cidadania, de educação no trânsito, são conceitos que fazem bem demais para todos nós e amenizam demais esse trânsito agressivo, né? Essa agressividade no trânsito que é um fato. Zé, a gente está mexendo com a garotada. Então, campanhas nas escolas, conscientização das escolas. Então, por exemplo, os pais que têm seus filhos nos carros, no momento que ele adesiva o seu carro, é um adesivo muito pequeno, é uma coisa que não é o vidro traseiro inteiro, é uma coisa bem discreta, mas no momento que ele adesiva o carro, ele dá um exemplo de cidadania para o seu filho. Porque o filho está vendo o que o pai está fazendo e com o tempo ele vai repetir isso quando ele estiver dirigindo também, quando ele estiver atravessando a rua. E o importante é que a gente quer uma cidade plena em termos de segurança no trânsito. E quem tem que fazer essa segurança? Somos nós, não adianta postergar isso para o poder público. Quem dirige o carro é o cidadão, quem atravessa a rua é o cidadão também. Bom, só acrescentando, quem estiver nos vendo, e a reprise é às 19 horas de sábado, já vai ser após a adesivagem, quem quiser o adesivo é só procurar CDL, como está aí no vídeo, 3229-9495, e nós estaremos disponibilizando, nós temos lá o adesivo, o panfleto. As pessoas que quiserem, é só procurar ali na Marechal Deodoro, 13A. Então, Nicolau, só para acrescentar, não fiz a lição de casa no início do programa, né? Só aqui relembrar os números de contato para você interagir aqui com o nosso convidado Fifi, com o nosso comentarista, enfim, com a nossa produção. Temos o WhatsApp, o 78053326, está aí constantemente repetido aí na tela para você acompanhar. Fique à vontade, participe. Ou então telefone fixo 3289-9495. Lembrando que você que participar conosco aqui no programa CDL TV vai concorrer a um par de ingressos do Cine Rocks, também parceiro da CDL Santos Praia, gentileza aí do Cine Rocks, do nosso grande amigo Toninho Campos. Para participar, encaminhe uma pergunta e participe, vamos fazer o sorteio no final do programa. Agora, Fifi, a gente tem que repercutir o trabalho intenso que você teve por conta do acidente, do incêndio na Lemoa, que demandou muito trabalho, muito esforço dos agentes, enfim, da CET principalmente, integrada com outros setores aí que foram mobilizados para combater essa tragédia. Foi um trabalho de união, realmente, envolvidos aí a Artesp, a Polícia Rodoviária, a Ecovias, a própria CET, a Codesp, a Secretaria de Portos da Prefeitura. Qual era a nossa preocupação? Garantir a mobilidade da entrada e saída do município e não permitir as filas de caminhões nas estradas. Até porque a gente está no momento de início de safra, muitos caminhões chegando e conseguimos de alguma forma compatibilizar a atuação do porto. O porto continuou atuando, a entrada de caminhões, algo em torno de 20% a 25% do que entra diariamente, continuou entrando no município. Os caminhões de bitrens de safra entraram na madrugada no município. Trabalho de mais de 120 homens da CET, 24 horas trabalhando.
para garantir essa mobilidade que era nossa grande preocupação. Aquele incêndio que estava se dando ali, ele estava mais para Augusto Barata, na região do Porto. Mas imagina se você trava a estrada e por algum motivo você precisa de uma mobilidade de acesso para aquele local. Não teria, né? Então, ficou provado uma coisa, Zé, desse desafio todo, se os entes envolvidos, CODESP, ARTESP, Polícia Rodoviária, Ecovias, em termos de estrada, estiverem bem articulados, não dá para ter congestionamento na entrada da cidade. E a CET entra na área urbana. Por exemplo, nós liberamos a saída dos caminhões pela João Pessoa, no período da madrugada e depois no período do dia com comboios o tempo inteiro. Liberamos a entrada dos caminhões na madrugada, tiveram dias que entraram 1.500 caminhões, das 10 da noite às 4 da manhã. Os outros dias 1.400, 1.300, enfim, foi um volume enorme de caminhões entrando na cidade. Isso não afetou o dia a dia do santista. A grande parte da população nem sabe que esses caminhões entraram, porque eles entraram na madrugada. A média de caminhões hora na madrugada foi de 250 caminhões hora. A média durante o dia foi de 100 caminhões hora, que é uma média bastante interessante, porque ele veio junto com os veículos. Na Martins Fontes, na Visconde de Imbaré, na Cristiano Ottoni, quer dizer, ele compartilhou as vias com os veículos particulares e não causou grandes congestionamentos. Lógico que teve morosidade, mas nós não tivemos o trânsito totalmente parado. Bom, eu disse tragédia, felizmente não chegou a se conformar uma tragédia, porque não houve vítimas fatais, né? Mas um acidente grave e um dano ambiental considerável que a gente vai ainda aferir com o decorrer do tempo. Agora vão vir as apurações e tudo mais. Mas, Nicolau... O que eu ia dizer é só o seguinte, eu acho que e até perguntar para o Fifi, é a malice que vem para bem, né? Se existe o lado bom. O lado bom, eu acho que existiu, foi realmente a tragédia, o acontecido, não ter tido nenhuma vítima, né? Sem dúvida. Eu acho que realmente a mão de Deus, né, que fala, está em cima de Santos, né? Ou da Baixada, porque tivemos aí o avião em agosto, do Eduardo Campos, que caiu no meio de monte de residência, bairro residencial, no Boqueirão, sem nenhuma vítima, que aquilo, tirando os tripulantes, né, do avião, que aquilo realmente foi um verdadeiro milagre, né? E esse caso aí agora dos tanques, né, de combustível também, que realmente seria muito comum se tivesse alguém ali próximo, quebrou vidros de pessoas a 500 metros, a 1 quilômetro de distância, quando a primeira explosão, né? E foi realmente o lado bom. Mas tivemos todos esses problemas. Mas também deu para verificar, né, Fifi, que realmente a cidade tem problemas sérios ali, né? Que aquilo é uma situação que não pode continuar. Aquela avenida principal, né, para a área do Porto, várias pessoas ali, várias empresas, né, como nós já comentamos, ficaram sem funcionar durante 8 dias, 9 dias. E então eu acho que está na hora do poder público realmente pensar em alguma coisa em relação a isso, né? E se existe outra mudança de mão, existe algum projeto, ou já se falou alguma coisa em relação a isso? Então, existem projetos... Para o Porto, né? Acesso ao Porto. Na área urbana do município não existe opção. Na área urbana do município a gente já está falando da Martins Fontes para dentro. Você não tem opção porque já temos dificuldade. Essa semana toda ficou, há mais de 20 dias, o Morro da Caneleira estava obstruído com uma obra de contenção. Já causou um transtorno tremendo no trânsito na entrada da cidade pelo período da manhã. Sim. Imagina com caminhões, você não anda, né? Então, essa grande obra que a gente vem discutindo já desde o final do governo passado, e nesse governo o prefeito Paulo Alexandre tem intensificado essa discussão, os projetos estão praticamente prontos, os projetos básicos. Precisa sim o governo federal entrar e resolver essa questão da entrada do porto. Não dá mais para a gente ficar dessa maneira. No projeto proposto, se tivesse pronto aquele viaduto, ia parar do mesmo jeito. Porque o viaduto leva para Augusto Barata na frente do terminal da Ultracargo, onde teve o incêndio. Então, precisa analisar aquele local adequado para ter aquele terminal, aquele distanciamento entre tanques é o distanciamento adequado. Se pega fogo num tanque, qual é o risco de pegar nos outros, como aconteceu. Enfim, isso tudo agora tem que passar por uma reanálise. Eu vi acho que foi um bombeiro falando que a distância entre um tanque e outro estava dentro do padrão legal, das normas legais. Então, mas as normas, Nicolau, elas evoluem. O capitão do Corpo de Bombeiros, Marco Aurélio, ele falou uma coisa na sala do prefeito Paulo Alexandre,
quando ele foi dar a notícia que tinha acabado o incêndio, que eu achei muito interessante. É uma quebra de paradigma. Nos prédios residenciais, essa quebra de paradigma se deu na década de 70, quando houve o incêndio do Joelma e do Andraus. A partir dali, a exigência para a auto-vistoria dos bombeiros mudou totalmente. Na área industrial, da mesma forma. Em Santos, na concentração de grande público, essa quebra se deu naquele acidente do Regatas. A partir daquele acidente do Regatas, a restrição para a concentração de grandes públicos mudou a legislação totalmente e mudou na esfera estadual, inclusive, não foi só em Santos. Foi bastante. Estádios de futebol também, né? Da mesma forma. Por que os estádios diminuíram? Eles continuam iguais. É que o número de rotas de fuga são os mesmos. E hoje a legislação ela tem uma necessidade de evacuação do recinto, que tem grande público, mais rápido. Então, diminuiu o número de pessoas que ficam dentro do estádio em virtude do não aumento das rotas de fuga. E essa do bombeiro, da Ultracargo, o bombeiro ainda falou, não é uma quebra de paradigma para Santos, é para o Brasil e para o mundo. Porque ainda essa semana apareceram 2 técnicos da Espanha para ver o que aconteceu em Santos. Isso vai ser estudado, vai ser uma matéria de muita pesquisa. Tem muita gente falando muita bobagem nesse momento. Acho que esse momento é um momento de avaliação realmente, de perícia séria, de saber o que aconteceu, se tiver culpados, que se dê realmente a culpa a quem de direito, mas não falar coisa que não tem informação. É um momento agora de técnicos agirem. Infelizmente, tem alguns técnicos que não têm nem ética, da mesma área, e começam a comentar coisas que não viram, né? Isso a gente teve assistido ao longo dessa semana. Tiveram críticas muito ácidas para Às vezes querem falar para a torcida. Para o comitê de crise. O comitê de crise, qual era o resultado do comitê de crise? O resultado que nós alcançamos. O comitê de crise ele é instalado para dirimir qualquer tipo de problema, que você não tenha uma grande tragédia com vítimas. Nós não tivemos tragédia com vítimas. Então, o trabalho do comitê de crise foi amplamente alcançado. E ele adianta sempre as soluções que são necessárias. Por exemplo, não adiantava a gente falar que tinham 2 estratégias de evacuação da cidade, de bairros da cidade, num raio de 500 metros do local do incêndio e num raio de 1.000 metros. Por que não adiantava? Porque aquilo era se o incêndio tomasse uma proporção diferenciada, era uma ação que seria feita e estava pronta para implantar. É o famoso plano B, plano C, né? Imagina se a gente chega e fala assim, olha, nós estamos já preparados, o caos que na cidade. Não é que se omitiu informação, pelo contrário, se precaveu atitudes de forma que você não tivesse um problema maior. Uma distorção das informações que gerasse um pânico. E nesse momento, viu, Zé, a gente percebe também as redes sociais, infelizmente, da mesma forma que elas ajudam, em alguns momentos elas contaminam a informação. Verdade. E elas vêm com informações distorcidas que causam pânico na população. No nosso programa da semana passada, pois é. Sim. Nós discutimos, inclusive, a coisa estava mais fomentada, nós discutimos exatamente sobre isso. Essa maldade, né? A maldade a que má existe fé em fazer isso com as pessoas, né? Pode causar porque isso aí causou muito sérias, muitos né? transtornos. Com certeza. Não acrescenta nada, não resolve nada. Nós estamos reunidos, o incêndio foi na quinta-feira. Nós estamos reunidos desde a sexta-feira. O incêndio foi no dia seguinte a gente estava reunido. No sábado o comitê de crise foi instalado. Aí já falaram, não, mas teve que vir o governador, o vice-governador. Não é que teve que vir o vice-governador, o comitê de crise instalado, ele foi com a Defesa Civil do Estado, e quem preside a Defesa Civil é na esfera que ela atua. Em Santos é o prefeito, no Estado é o governador, por isso a presença do vice-governador. O governador estava passando um momento de dificuldade por causa do falecimento do seu filho. Né? Enfim, eu acho que a estratégia do comitê de crise foi perfeita. A ação para apagar o incêndio, outra coisa que as pessoas não sabem, comitê de crise para apagar o incêndio, o comitê de crise não apaga incêndio. Que apaga incêndio são os bombeiros e os brigadistas. Tiveram brigadistas da Petrobras o tempo inteiro, da Braskem, das empresas ali do polo petroquímico da Alemoa e de Cubatão. Tiveram um auxílio muito forte da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quer dizer, você começa a ver, foram envolvidos todos os segmentos representativos para resolver aquele problema. Então eles davam uma estrutura, o Exército tinha 11 ônibus disponíveis a qualquer momento se precisasse evacuar rapidamente determinada região. Os bombeiros realmente, como publicou a tribuna, realmente foram os heróis, né? Sem dúvida. Essa é a verdade. Bom, mas o que se comentou muito, a gente pode também repercutir, não é exatamente a especialidade do Fifi, mas ele também esteve no Comitê de Gestão de Crise,
foi a falta de recursos para combater um incêndio dessas proporções, não é? Eu até pergunto, Fifi, você que esteve mais próximo, agora que passou todo o problema, em algum momento você escutou o comandante falar assim, bom, não sabemos o que vamos fazer? Existiu isso ou não? Ou tinha controle total sobre... Bom, o Fifi, já que a gente está falando de bombeiros, vamos tomar uma aguinha. Ele responde depois do break, a primeira paradinha do programa CDL TV. Vamos ter também, logo mais, as perguntas dos telespectadores que já estão chegando aqui no nosso canal de comunicação. CDL TV volta já. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta com a nossa edição ao vivo do programa CDL TV. É assim toda terça-feira, das 5h30 às 6h30 da tarde, aqui no canal Osdanet, ao vivo na TV Com. Prosseguimos com o nosso convidado, Antônio Carlos Silva Gonçalves, o presidente da CT Santos, o Fifi, e também o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. A gente estava conversando sobre o que aconteceu, porque ficou a impressão, Fifi, mas não dentro da sua área, que você que acompanhou os bastidores, estava envolvido lá no Comitê de Gestão de Crise, que a espuma, o Cold Fire, né, acabou sendo trazido dos aeroportos, ficou a impressão que não havia um plano A, assim, imediatamente para combater incêndio daquelas proporções, que não tinha precedentes também, vamos deixar claro aqui. Isso é o que a perícia agora vai avaliar, né? É lógico que fica evidente que a quantidade de material armazenado aqui na região era muito pequena, né? Tanto que foi importado até material durante esse período do incêndio. Uma outra coisa que ficou evidente também é que os tanques, porque os tanques eles ficam armazenados numa bacia que tem uma espécie de um represamento, um grande piscinão. E quando existia o combate ali tinha álcool, gasolina e diesel. E quando tinha o combate ao fogo em determinados tanques com produtos diferentes, o material que vazava por baixo do tanque, ele acabava de alguma forma prejudicando o material que estava sendo colocado para acabar com o incêndio do outro tanque. O que apaga o álcool é um produto, o que apaga o diesel é outro, que apaga então o trabalho que os bombeiros executou, tanto que o capitão Marco Aurélio no final ele falou que chegou a equipe dos Estados Unidos, né?
No dia que acabou, chegou a equipe dos Estados Unidos, mas o fogo já tinha sido estancado. Que vai virar realmente um case para estudo. Porque o trabalho, os próprios bombeiros foram vendo as soluções dentro da experiência que eles tinham. Se eles não tivessem experiência, aquilo não tinha pagado. Então, falar, olha, eles não sabiam o que iam fazer. Sabiam, só que eles tinham dificuldade de fazer. Por exemplo, se aquele comentário do próprio capitão, se aquele incêndio tivesse sido numa área que não tivesse o mar do lado, como é que apagaria? É verdade. Foram bilhões de litros de água que foram captados no mar para resfriar os tanques. Então são coisas que realmente vai passar agora por um momento de reflexão. Eu não tenho dúvida que todos esses terminais de líquidos terão que ser reavaliados. Essa questão de segurança vai ter que ser revista. Esses procedimentos para a liberação vai ter que ter uma nova avaliação para que a gente tenha uma segurança melhor. Isso vai acontecer, como sempre. Sem dúvida. Acontece. Só para reforçar o que você está falando dos litros, bilhões de litros de água, que eram só para resfriar, Só né? para resfriar. E a temperatura era próxima a 800 graus. Ou seja, a água não chegava nem perto do fogo, ela já evaporava, né? Só os produtos químicos realmente. Tiveram transposições de materiais, determinados tanques para outros, para que se isolasse o fogo. Tiveram tanques que estavam no perímetro vizinho aos tanques que foram armazenados com água, para que realmente se criasse uma barreira para não passar para os outros tanques. Quer dizer, a logística que os bombeiros aplicaram nesse combate a incêndio e os brigadistas também, é importante ressaltar isso, os brigadistas foram fundamentais, porque os bombeiros às vezes eles estão preparados para um incêndio residencial, um incêndio diferente. Aquilo lá foi um incêndio de grandes proporções e eles mostraram que estavam preparados. O trabalho dessas duas partes foi perfeito. E o trabalho de retaguarda da Defesa Civil, qual era o trabalho da Defesa Civil? Era armazenar e suprir a necessidade dos bombeiros para estancar o incêndio. Isso foi feito. Quer dizer, mas levou 8 dias, levou 9 dias. Aí já estamos falando de longevidade de um sinistro, né? Porque a gente tem que primeiro perceber que não houve vítima, a cidade não parou, não se instalou o caos na cidade, agora, com responsabilidade, que se faça perícia, que se averigue os motivos e que se culpe as pessoas que, porventura, tiverem alguma responsabilidade. Bom, vou colocar nosso telespectador na conversa aqui, participações diversas, né? Tem a questão do incêndio e outros temas também, que a gente também vai abordar ao longo do programa, evidentemente. O Guilherme Malger do Boqueirão, ele diz assim: novamente tivemos a incompetência do poder público de resolver o problema da entrada da cidade, alagamento, semáforo travando. Quando vai sair o projeto, filminho bonito, não resolve? Se eles ficassem horas parados, já teriam resolvido? É o Guilherme Malger do Boqueirão. O Guilherme está meio ácido hoje, né? Não sei o motivo, mas ele está meio azedo. Um projeto... Caiu a chuva ácida. Né? Deve ser. O projeto, ele não tem o recurso, começa no dia seguinte. Você tem uma série de etapas para vencer, infelizmente você tem uma burocracia tremenda. Por exemplo, o projeto básico da entrada da cidade está pronto. O licenciamento ambiental, que nos dá licença prévia para você andar com o processo licitatório, senão você não pode fazer a licitação, já foi aprovado pela CETESB também. Estamos tratando desse assunto há 2 anos. Agora a gente parte para outra etapa, são as desapropriações. Enquanto não tiverem as desapropriações, você não tem autorização de processo licitatório e início de obra. Para isso tudo você precisa ter recurso. Então, o que está se fazendo agora, viabilizando esse recurso para desapropriações para resolver a entrada da cidade em termos de viaduto. Alagamento, ele tem razão, não dá para Santos conviver com alagamentos, qualquer tipo de chuva ou maré alta, a gente continua alagando a entrada da cidade. Aí é um outro projeto que eu não estou participando, que é o Santos Novos Tempos, mas que está sendo tocado pela Prefeitura também. A entrada da cidade são verbas federais, estaduais? Na verdade, elas são federais, mas são empréstimos para o município. Então você pode qualificar como verbas municipais, porque ao longo dos anos o município vai ter que pagar esses recursos. A federação está emprestando para o município pagar depois, devolver. Bom, porque o governo federal esse ano, né, todo mundo sabe que a gente está vivendo uma situação de retração na economia, houve alguma sinalização, isso interferiu, pode ocasionar atraso? Claro que não é sua área diretamente, nessa liberação desse recurso, porque o PAC teve muitos cortes. Né? Então, o ministro das Cidades, que é o ministro Kassab, ele teve aqui, questão de uns 20 dias, né? Fazendo uma visita na região, ele garantiu que as obras que tinham já o financiamento aprovado, que é o caso dessas obras, teria prosseguimento. Agora a gente precisa ver a velocidade e a forma que eles vêm. Nicolau, alguma colocação sobre isso? Não, eu acho que essas obras eu já tinha conhecimento, acho que nossos telespectadores aqui não tinham, mas o Fifi explicou muito bem. Eu acho que realmente é um problema que já vem
vindo de décadas, né, esse problema da cidade. Não é um problema, sem querer defender ninguém, não é um problema do atual governo. E realmente ali é uma área, tem um problema, ali é uma área que está abaixo do nível do mar, né, que foi uma área que foi Zona Noroeste. É, a Zona Noroeste. Os alagamentos ali. Ali, então, Nicolau, tem duas bacias. Por exemplo, na região daquele CT do Santos, do Saboó, que alaga, ali na frente tem o Rio Lenheiros, que pega toda a bacia do bairro do Saboó, e aquela descida do morro, e alaga aquela região. Ali é uma saída. Tem a outra, que é da Nossa Senhora de Fátima, que pega lá na frente o Rio Furado. E o Furado está muito próximo da divisa com Cubatão, perto daquela ponte do Casqueiro. E ali pega toda a região da Lemoa residencial, pega a Rua Ana Santos, pega a Nossa Senhora de Fátima, pega a região da Zona Noroeste, que também tem alagamento. Às vezes você alaga a Nossa Senhora de Fátima e não a Martins Fontes. Às vezes alaga as duas. Mas tem que resolver. É um pouco mais alta, né? Tem que resolver. Esse caso não dá mais Olha que o rio, o nome dele é Furado, né? Imagina furado, se não fosse mas furado. ele está destruindo. E a proximidade do mar ali também tem muita influência da maré, né? E ali tiveram ocupações irregulares, quer dizer, houve uma falha do poder público de deixar... toda a ocupação ali é irregular, né? Deixar que houvessem essas ocupações irregulares, que se colocaram sobre as valas, na marginal da Anchieta, que é faixa de domínio da Ecovias. A limpeza cabe a Ecovias, a fiscalização à prefeitura. Mas, enfim, não postergando responsabilidade, tem que ser resolvido, não dá mais para a gente conviver com Só por curiosidade, essa área, eu acho que eu sei a resposta, mas essa área do Porto, eu falei anteriormente uma nova avenida que passaria longe da Ultracargo, ou mais uma entrada. Aquilo não é área de responsabilidade federal, que seria a área do Porto? Uma obra federal ali. Ali é retroporto, né? Não chega a ser... ali é uma área... Você tem até a altura da rotatória da Lemoa, é uma área municipal. Aí você tem, a partir do retão da Lemoa, uma área federal. Ocorre que você não tem muitas alternativas. Aquele retão da Lemoa, ele é a continuação da perimetral, e você não tem outras alternativas, porque do teu lado esquerdo já está o mar. Então, o que precisa ter é alguma alternativa de 1 ou 2 viadutos, terminais que possam causar algum tipo de problema, não ficarem no retão, porque se eles ficarem no retão, impossibilitam qualquer acesso para aquela região. E foi o que ocorreu, né? Esse acesso, o que ficou evidente também que apenas aquele acesso ao porto é mais do que insuficiente. Não está. Em qualquer coisa, qualquer sinistro, você vai ter problemas. Você tem uma ideia, Zé, ainda hoje, no dia de hoje, isso deve ir essa semana inteira, os caminhões estão entrando pelo viaduto da Lemoa, mas eles estão saindo pela Cristiano Ottoni e Martins Fontes, que são ruas e áreas urbanas do município. Lá na frente. Próximo da Praça Laios, próximo daquele Cristo que tem na entrada da cidade. Quer dizer, ali já não deveria estar passando mais caminhão, só os caminhões de terminais que estão com uso desconforme no município, não todos, e hoje estão passando todos. Bom, o pessoal continua participando, aliás, você que está participando, obrigado pelas mensagens, pelos questionamentos, né? Temos o WhatsApp à sua disposição, 7805-3326, e também o telefone fixo, 3289-9495, continue participando. No final do programa, e todos que participaram, a gente vai, entre todos, vamos sortear um par de ingressos do Cine Roxy, gentileza do nosso grande amigo Toninho Campos. Caminhe perguntas e participe, e você vai poder, de repente, faturar esse par de ingressos para o Cine Roxy. Bom, agora é o Thiago Macoto que pergunta: Fifi, quando o pontilhão do Canal 4 com a Rua Liberdade ficará pronto? Essa obra está sendo feita pela Secretaria de Infraestrutura. Eu passei por lá outro dia, ela está próximo de conclusão, muito próximo da conclusão. É um pontilhão importante, porque ele vai dar uma sequência no binário da Pedro Lessa com Arabuco de Araújo, se eu não estou enganado. E é importante que seja entregue o quanto antes. Bom, temos mais uma participação aqui, dessa vez é do Rafael Mesquita da Ponta da Praia. Justamente na Ponta da Praia, que ele está se referindo, que é o bairro dele, houve uma intervenção na Avenida Saldanha da Gama em relação aos pontos de ônibus que agora foram desviados para a Avenida Rei Alberto I. Essa intervenção foi devido à demanda da fila da balsa? Obrigado, Rafael. Essa intervenção foi em virtude da demanda da fila da balsa e daquela fila de carros com preferência. Por exemplo, eu tenho mais de 60 anos. Então a fila, para quem tem mais de 60 anos, ela se dá junto com a fila da moto. E está formando, tem muita gente com mais de 60 anos. Aquela fila está aumentando e está travando aquela praça do Mercado de Peixe. Então é importante que a gente tire os ônibus daquela região, porque estava travando totalmente a região do Mercado de Peixe. Por isso que nós estamos colocando, porque o ônibus que vem pela praia, se ele for até a balsa, ele faz o contorno no Mercado de Peixe para voltar pela praia. Se a gente joga a partir do Canal 6 por dentro,
ele não entra na Praça do Mercado de Peixe, aí você destrava aquela região. Por isso que foram removidos esses pontos. E outra, é importante a gente lembrar que do lado direito, onde os ônibus estão indo sentido São Vicente e Ponta da Praia, do lado direito é o mar. As pessoas moram do lado esquerdo, que são os prédios. Então, se ele entra no bairro, ele fica mais próximo das residências. É uma coisa lógica. Então, a gente levando o ônibus para dentro do bairro, a gente favorece a grande maioria das pessoas que precisam desse tipo de transporte. Bom, como você já está acostumado, né, Fia? A sua presença sempre demanda muitas participações, isso é excelente, né? E temos mais uma aqui, é a do Fernando de Lima do Gonzaga. Por que geralmente depois das 4 pistas, próximo ao terminal de Santos, sentido túnel, ele tem uma queixa aqui. Todos os semáforos quase sempre estão desligados e tornando-se assim um transtorno para o motorista. É o Fernando do Gonzaga. Ele está falando na entrada da cidade? Próximo ao terminal de Santos, sentido túnel. Então, Fernando, na entrada da cidade essa semana, nós desligamos propositalmente. Nós estamos desligando os semáforos há 15 dias. Porque aí a gente, no período de pico, no horário de pico, e nós colocamos operadores no local dos semáforos. Por que isso? Porque nós ainda não temos nessa região os semáforos inteligentes que a gente está já instalando na praia, na costa e na Nossa Senhora de Fátima. E como tinha uma quantidade enorme de carros em virtude da obra da caneleira, não justificava ficar com o semáforo ali operando no tempo semafórico, na semaforização. Desligamos, colocamos operadores e revertemos a faixa do viaduto que leva para São Francisco, para dar mais uma opção de vazão para os automóveis, que esses últimos dias foi uma quantidade enorme. Eu imagino que a partir de amanhã, já com a obra da caneleira liberada, volte à normalidade e a gente retorne os semáforos ligados e operando normalmente, mas a opção foi nossa para dar fluidez melhor na entrada da cidade. Bom, a Camila Oliva do Gonzaga, há algum tempo, mais de um ano, na Rua Carvalho de Mendonça, está proibido parar e estacionar do lado esquerdo da via até às 20 horas para fluir o trânsito no local. Acontece que mesmo com a proibição, veículos e caminhões de entrega param por lá e atrapalham o trânsito, sem que haja qualquer fiscalização para impedi-los. O mesmo ocorre na Rua Carlos Gomes, que chega a ficar completamente parada quando isso ocorre. É impossível uma fiscalização mais assídua e diária de um agente da CET? Camila Oliva do Gonzaga. Camila, esses locais a gente tem uma fiscalização setorizada. Por exemplo, o fiscal passa agora, de moto, de carro, ele acabou de passar nessa quadra, para um carro atrás dele. Ele vai passar de novo daqui a uns 5, 10 minutos, 15 minutos, porque ele tem que dar a volta no circuito dele. E com isso a gente acaba tendo esses veículos que acabam parando de forma errada. O objetivo é que as pessoas não façam isso. Entendam que a parada do automóvel particular deles ou de veículos de transporte prejudica um todo que é a fluidez do trânsito. Ok. Bom, e o Thiago Macoto volta a participar. Ele faz um questionamento sobre uma campanha para que os ciclistas utilizem a faixa da direita para transitar. É muito comum que eles andem na via rápida da pista e, pior, na contramão. Existe alguma proposta a ser realizada com este nome? É o Thiago Macoto do Embaré. Isso é um desafio enorme. Por exemplo, nós discutimos hoje emplacamento de bicicletas, mas na região metropolitana. Não adianta emplacar Santos, São Vicente não, Praia Grande não. Tem que ser... maioria vem de São Vicente e vem de... Para a gente poder realmente entrar com ações mais efetivas. Existem apreensões de bicicletas, quando existe alguma infração que a gente constate. As infrações são constantes, mas a gente não tem operadores em todos os cantos da cidade. Eu mesmo agora vindo para cá, 3 garotos na Ana Costa com a Praça da Independência, cortando os automóveis, não foram atropelados por Deus não quis, porque o que eles fizeram foi um absurdo. Agora, se a gente não tem o emplacamento, fica difícil de você ter uma ação mais efetiva. Existe a apreensão de bicicletas, é um número considerável, mas é muito aquém da necessidade para que haja um disciplinamento com um respeito maior. Agora, além de tudo isso, a repressão, mas a educação do trânsito é fundamental, né? As pessoas têm que seguir as leis de trânsito para que todo mundo possa ter mais mobilidade. Tem muita gente folgada, vamos falar a verdade, né, Nicolau? Eu acho que as pessoas elas têm que ter consciência. Senão não adianta nada. Isso aí que o Fifi estava falando, que não foram atropelados por um milagre, realmente é uma coisa recorrente, né, em Santos. Porque você vê muita gente sendo atropelada, às vezes eu fico sabendo de outro que foi atropelado por um carro, e os pais, às vezes, orientam os filhos de uma maneira correta. Mas eles continuam abusando do trânsito, porque todo mundo acha que o problema não acontece com ele, sempre acontece com os outros. Porque não é ele o causador do problema. E que ele não é o causador do problema. Mas só queria, mudando um pouquinho de meninada para idoso, Fifi falou uma coisa aí a respeito de fila da balsa. Então eu queria até que você falasse, nós temos aí uma população acima de 60 anos bem grande em Santos.
Então eu, como estou chegando lá perto, né, ainda não estou tão idoso Vai quanto chegar, você, vai chegar. eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, porque tem muita gente idosa, às vezes a gente até repara em supermercados, o Zé falou de falta de educação, aquelas faixas reservadas a idosos, que as pessoas não respeitam, em vários locais. Mas para ser idoso, não basta apenas ser idoso, né, Fifi? Tem que ter uma credencial, né? Isso que eu gostaria que você esclarecesse. Uma credencial. Porque às vezes a pessoa acha, não, eu estou com a minha avó aqui dentro do carro, isso vale? Não. Não. Até vale se tiver credencial no para-brisa do carro. Exatamente. Vale. Mas precisa ter o credenciamento na CT ou nos órgãos de trânsito de cada cidade. E ele tem validade nos outros municípios, inclusive. E agora, para tirar essa credencial, que a Na pessoa própria CT, ela leva um documento de identidade, comprovando que tem a idade, e o documento do veículo que ela vai estar utilizando e pega a credencial. Agora só, desculpe, mais uma. Por favor, fique à vontade. Então, eu só queria alertar, nesse sentido, porque, por exemplo, um agente da CT, se ele abordar uma pessoa, mesmo que ela alegue que ela é idosa e ela não tiver essa credencial, ela está sujeita a uma multa? Se ela estiver parada na vaga de idoso, exatamente. Ela toma multa. Mesmo sendo idoso. Então, eu acho que vai aí um esclarecimento, né? Eu acho que é importante. É importante. Porque o idoso, ele necessita da credencial, não é isso? Isso. Senão ele não pode se considerar um idoso. Na fila da Boss, por exemplo, ele não precisa da credencial. O RG ou a carteira de motorista ele já mostra, é o suficiente. Nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, no shopping center, aquela credencial não tem necessidade, ali é o bom senso. Porque a CT também não atua na área particular. Na área particular. Ali é o respeito, é o bom senso, é a condição de cidadania, de comportamento. Mas na área pública, sim. Ô Fifi, agora já começaram as multas na Conselheiro Neves por conta da proibição de estacionamento em horários determinados. E qual é o balanço que vocês fazem desses primeiros dias dessa proibição? Eu acho Como é que foi a aceitação? Então, Houve muita resistência? Não houve. Ontem teve um número muito pequeno de multas, não chegaram a 10 multas, 250 vagas que tiveram restrição, quer dizer, você pega, não chegar a 10 multas, a gente está falando em 4%. E talvez por desconhecimento? Às vezes por desconhecimento. Guinchamentos foram 3, se eu não estou errado, e o que a gente percebe é que, conforme os dias vão passando, as pessoas vão acostumando e vão se adequando de uma forma adequada, de uma forma compatível com a restrição que está sendo implantada. É interessante lembrar que sempre um lado da Conselheiro Neves está sendo mantido, né? Porque de manhã até as 11 da manhã você não pode parar, mas e no sentido praia-centro. E no sentido centro-praia, a partir do meio-dia você não pode parar, até as 8 da noite. E não são os trechos inteiros, são partes, no sentido praia-centro, da Azevedo Sodré até a Bittencourt, e no sentido centro-praia, da Rua Borges até a Governador Pedro de Toledo. Então permite sempre uma opção de estacionamento. E o que as pessoas vão começar a observar é uma tranquilidade nessa fluidez do trânsito. A Washington Luiz demonstra isso hoje com muita facilidade. Claramente. Uma coisa que é interessante, a Washington Luiz, o aumento de veículos que circulam pelaquela via hoje é considerável. Nós estamos fazendo... As pessoas fogem para onde sabem que não tem trânsito, né? Sim, a Conselheiro tem desafios diferentes, porque a Conselheiro tem cruzamentos à esquerda, você tem o cruzamento à esquerda no sentido praia-centro com a Lubuviana, com a Mato Grosso, e no sentido centro-praia com a Lubuviana. E ali forma um grande gargalo, né? Então, essas adequações a gente está fazendo, está monitorando, os pontos de ônibus foram remanejados para tirar de locais mais conflitantes, enfim. É um momento de a gente observar o que está acontecendo, a população também entender o que está acontecendo. É interessante que a gente tenha sugestões do usuário, que perceba que pode melhorar alguma coisa. Ainda nesse mês de abril, a gente vai começar a substituir as colunas semafóricas da Conselheiro Neves. Vamos começar a fazer uma identificação diferente nos cruzamentos com as ruas, para que a gente tenha uma via mais tranquila em termos de circulação de veículos. Okay. Ela é uma via mais estreita do que o Washington Luiz, né? Ela é mais estreita. A Conselheiro Neves, se eu não me engano, ela tem 7,20 metros num sentido e 7,10 do outro. E o Washington Luiz tem algo em torno de 7,50 metros. Agora, a quantidade de prédios comerciais, e tem um que eu vou citar aqui, que eu acho que você já deve ter escutado muita gente reclamar, né? Unimed. Exatamente. Eu vi uma manifestação da Unimed esses dias, e eles se manifestaram que eles têm, eu não tiro a razão deles,
que eles têm um estacionamento para atendimento, né, no ambulatório, e que quando o estacionamento está lotado, eles simplesmente fecham e deixam um aviso, dizendo que está lotado. Não é cobrado, inclusive. Não, né? inclusive não é cobrado. Não, mas mesmo que fosse, eles colocam lotado, como qualquer outro estacionamento. Então aí as pessoas... Eu digo que não tem nem fins lucrativos no caso, né? É para atender mesmo as pessoas se acham no precisam direito de esperar, como também ocorre, viu, filho, que eu já reparei muito ali do lado de Escolástica Rosa, no McDonald's. Então isso aí é meio recorrente. Então eu acho que, né, nós teríamos que... A população tem que ter consciência disso, Sim, porque sim. eu vejo às vezes 4, 5, 6 veículos no meio de uma avenida como a Conselheiro Neves, aguardando talvez 4, 5 vagas, às vezes o cara é o quinto numa série de vagas, ele vai ficar ali pelo menos uns 15, 20 minutos. E outra, no aguardando. cruzamento forte, que é o da Azevedo Sodré, é perigosíssimo isso daí. Nós estamos fazendo um contato com a Unimed, para que a Unimed tenha um disciplinamento diferenciado, porque ela não tem a responsabilidade do carro que está na rua, mas o cidadão que vai lá é associado dela. Então ela tem que ter um comportamento diferente verdade, também. verdade. Não dá para ela fechar o portão e colocar lotado. E o problema é ficar com a cidade. Inclusive essas pessoas estão passíveis de multa, né? No Sim, caso de fiscalização, sim. quem Ah, fica ali sim, na com fila, certeza. até porque não tem sentido você proibir, né, para dar fluidez para o trânsito e ficar uma uma fila fila ali, atendendo vão- somente uma demanda que as pessoas que vão importante na- essa na Unimed. oportunidade, porque elas vão ser multadas. Porque nós não vamos ficar avisando, não. O cidadão sabe que não pode parar ali. verdade. Está parando no meio da rua, de uma grande avenida, e a cidade vai esperar ele ser atendido pela Unimed? Não é dessa maneira. A Unimed que veja uma outra forma, credencie com outro estacionamento próximo, ou tenha um Também. funcionário e avise na rua para o cara sair de lá, porque a Unimed pode ser multada também como polo gerador de trânsito. E o cidadão que estiver parado também pode ser multado. Agora não adianta, eu fecho meu portão, a responsabilidade agora é do poder público, não é dessa maneira. A gente precisa dividir responsabilidades para solucionar o problema. Fifi, tem a participação do Rodrigo Freitas do Gonzaga. Boa noite, nós moradores do Gonzaga gostaríamos muito que fossem colocados radares na região do Cine Rocks. Muitos motoqueiros apostam corridas respeitando a todos. Ali um radar. Isso é na madrugada, porque eu moro frente ao ali Cine perto, Rocks. eu moro ali perto, a gente escuta na Sabe o que madrugada. ocorre? Quando você tem E olha, o pavimento asfáltico da Ana Costa não está bom para corrida, porque ele está cheio de buraco. E Então, aí daqui a pouco vai ter motoqueiro que falou, pô, pavimenta aí, né? O asfalto está tudo craquelento. Se você pavimenta e sinaliza, o cara utiliza para corrida. Outro dia teve um negócio interessante. Nós tiramos o radar do canal 1 no Curvão, que é famosíssimo. Enquanto nós tínhamos deixado só a caixa, não tinha radar ali, olha, um tempão. Não tinha acidente algum. Quando nós tiramos a coluna e a caixa, começou a ter acidente, nós vamos retornar com o radar para aquela E região. ali tem na calçada até umas colunas de concreto. né? Tem um tipo de um guarda-reio de concreto para preservar as casas, a integridade das casas. Então a população precisa colaborar também. Por exemplo, colocar um radar na Ana Costa, em frente ao Rocks, não estou falando que não seja necessário, mas é um absurdo, né? Porque é uma região extremamente adensada populacionalmente, que passa muita gente, que muita gente atravessa, enfim, teria que ter um bom senso para não precisar pôr o radar. Agora, se chegar no extremo que a gente ou talvez constate a necessidade. Um Então, radar aliás- do estilo que tem ali na Conselheiro Neves. Mas é radar, né? bom, Essa radar, parceria radar. aliás, já deu frutos, é mais uma parceria efetiva, já que vai haver a campanha da Faixa Viva. A Faixa Viva em frente ao Pátio Poranga foi uma solicitação, foi um pedido, uma sugestão da CDL Santos Praia, né? Isso foi uma solicitação que nós fizemos já durante uma demanda aí que nós Tem tivemos. certeza mesmo? Com certeza, fomos nós mesmo. O Fifi sabe, foi a CDL que pediu mesmo, né? Você sabe, Isso. a CDL Santos Praia, né? E CDL nós é parceiro, foram, só pra na esclarecer. realidade não foi a CDL, na realidade foi uma reivindicação do Pátio Poranga. E a CDL encaminhou como é o seu O papel, presidente né? da CET entendeu como, apesar até, né, da engenharia não ter... Houve uma resistência por parte da CET a princípio. Nicolau insistiu bastante nesse assunto para que a gente discutisse e visse efetivamente a necessidade, porque você tem duas faixas muito próximas, uma na Azevedo Sodré e outra na Tolentino Filgueiras, que elas estão muito próximas. Mas o que nós percebemos é que com a construção do shopping Pátio Poranga, as pessoas não vão até a esquina atravessar, elas descem e vão reto, que é o que acontece em frente ao Parque Balneário. A pessoa sai do Parque Balneário e atravessa reto também, ela não vai até a esquina. É um grande exemplo Então, ali, né? acabamos colocando essa faixa, que não é costumeiro fazer isso, porque senão você começa a travar muito o trânsito. Né? Fifi, nós temos aí
8 minutos de programa, mas temos que abordar também a questão do VLT. A gente fala em mobilidade urbana, não dá para a gente desprezar o VLT, que está com obras paradas naquele trecho, o trecho ali da Francisco Glicério, mas nós temos um vídeo especial da MTU que fala do VLT, a gente vai conferir agora e depois debater o VLT, a situação do VLT aqui no programa CDL TV. Muito bem, vídeo enviado pela EMTU, não é? A pedido da nossa produção, questão do VLT, que tem as obras paralisadas mais uma vez por demanda judicial, não é? Decisão da Justiça, um pleito do Ministério Público, devido à mudança do trajeto ali naquele trecho entre o Canal 2 e a Conselheiro Neves. Não há previsão, né, Fifi? Depende do ritmo da Justiça. Não há previsão, acho que a parte técnica... Mas você não concorda com essa leitura do Ministério Público? Não, né? Respeito, claro que respeito. Acho que os promotores envolvidos são pessoas extremamente responsáveis. Não concordo tecnicamente. E a justificativa nossa, enquanto trânsito, é que se o VLT vier ao lado dos lotes, ao lado do direito, sentido ponto da praia São Vicente, a cada cruzamento com Canais e Ana Costa, você ganha mais um tempo semaforizado. E você empaca mais ainda o trânsito nesse cruzamento. Aquele problema que nós tínhamos quando o trem passava ali na Ana Costa, não é isso? Só que aquele não podia problema... ninguém virar, não podia ninguém... Isso, exatamente isso. Você ganha mais um tempo semaforizado. Só que naquela época o trânsito era muito menor do que é hoje. Né? Então, no momento que a gente está mexendo na cidade de forma a privilegiar a mobilidade urbana, é inadmissível que a gente vá errar de uma forma tão grosseira na implantação do VLT como essa.
o local adequado é no canteiro central, sem dúvida alguma. Preserva os lotes lindeiros, as casas próximas, não deixa estações próximas a residências. Você tem a parte ambiental garantida nesse sentido. E a parte da mobilidade urbana, que também tem muito a ver com o meio ambiente, porque tem a ver com qualidade de vida, tem que ser preservada da maneira que a gente entende que é a maneira correta. Ok. Fifi, participação do Oswaldo Vasconcelos. Essa pergunta estava até na nossa pauta. O Oswaldo teve essa percepção mesmo da nossa produção, enfim, da nossa pauta aqui do CDL-TV. Sobre o excesso de veículos, se haverá rodízio ou outra medida em Santos. Não, acho que a gente está longe de rodízio. Está longe disso? Está longe. Nós temos uma frota hoje que ela está aumentando, ela já aumentou 4% ao ano. Nós temos 1,4 habitantes por veículo. A frota, questão de 5 anos, aumentava 4%, hoje ela aumenta 0,6%. Então, tem algumas alternativas para a gente implantar antes de chegar ao radicalismo do rodízio. Até porque o rodízio prova que não é tão eficiente assim. O cidadão que tem um carro e no rodízio ele compra um carro mais velho para andar naquele dia. Então a eficiência do rodízio é meio questionável. Né? Agora a gente tem outras coisas para fazer. A gente precisa melhorar a eficiência semafórica do município, a proibição de estacionamentos em determinados locais, a mudança de mãos de determinadas ruas. Tem uma série de intervenções ainda para fazer para a gente ganhar um fôlego para até chegar a esse radicalismo do rodízio. Então, você falou dos semáforos e tal, o Nicolau pediu para te fazer uma pergunta, né? E os semáforos inteligentes? Não, em São Paulo, eu só voltando ao rodízio, em São Paulo, o rodízio começou radical e depois eles foram aliviando, né? Hoje o rodízio de São Paulo é somente até às 10 da manhã, né? É que e São depois Paulo... ele volta às 17 horas, não é isso? É que São Paulo, os números de São Paulo... Não, são outros, são astronômicos. E aí você percebe, mas a cidade é muito maior que Santos. Mas a convergência... Muito maior não, enormemente. A convergência para os pontos atrativos são as mesmas. Então São Paulo hoje briga colocando monorail, com trem urbano, com o metrô, com os ônibus articulados, as faixas exclusivas para ônibus. Enfim, São Paulo tem uns desafios malucos. São Paulo você anda... Outro dia um amigo meu falou, o trânsito de Santos está igual ao de São Paulo. Eu falei, então faz tempo que você não vai para São Paulo. Em São Paulo você fica parado algumas horas. Em Santos você tem trânsito moroso, é diferente. Exatamente. Parar e ficar moroso é diferente. Fifi, rapidamente, o André Luiz da Encruzilhada, para fechar o programa, teria outros temas ainda, que bom, né? Quando irá se resolver o problema da Rua Cunha Moreira, Ana Costa e Júlio Conceição, estamos com a mão dupla de veículos e estacionamentos dos dois lados. Ainda por cima tem uma padaria sem local para descarga, ocasionando transtorno aos moradores. Ali, Ana Costa, Cunha Moreira, o André Luiz da Encruzilhada. A Cunha Moreira que ele fala, ela tem mão dupla realmente, mas ela tem um problema que o canal não tem pontilhão. Nós tentamos fazer o pontilhão, não conseguimos até hoje. Okay, o Condefat não liberou. Nicolau, a jato, vamos lá. Não a Lava Jato, a jato. Vamos aqui então. Falo eu? Isso. Eu passo para você. Não, pode falar. Rodrigo Freitas. Esse não, brincadeira. Rodrigo Freitas? Passar no CDL-TV 2 dias úteis, fica à vontade para retirar Rodrigo seu par de Freitas. ingressos. Está aí o endereço na tela. O programa vai ficando por aqui, CDL-TV. Semana que vem tem mais, reprise sábado das 19 às 20 horas. Obrigado e até a próxima.